Jesus. Amém. Ouviremos agora o evangelista João Bosco ministrando a palavra. Meus irmãos, eu saúdo a todos em nome de Jesus. Hoje vamos ficar no lugar do pregador, né? O pregador é o pastor Davi, o nosso coordenador da sede em Apodi. O pastor ficou enfermo e ligou para mim vir. De qualquer maneira eu estaria aqui, eu já estava saindo para poder substituir o pastor, né? Eu vinha assistir o culto, participar com os irmãos, fazer a transmissão, mas o pastor Davi solicitou que a gente viesse ministrar a palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Pedro, capítulo 2. Enquanto os irmãos procuram, eu quero fazer um convite a vocês para assistirem o nosso programa de rádio, que vai ao ar de segunda a sexta, das 7h15 às 8h15 da manhã, pela Rádio Cultura do Oeste. A frequência é 102,9 MHz, pega aqui, com certeza, e você pode assistir a um culto no seu lar. Você vai ouvir o Voz Evangélica da Igreja de Cristo em Pau dos Ferros, de segunda a sexta, das 7h15 às 8h15 da manhã. Transmitimos pelo Facebook, pelo YouTube, e você pode acompanhar a nossa programação. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. A gente vai ler alguns versículos a partir do versículo 9. 1 Pedro 2:9. A seguir, leiamos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, agora a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pode se assentar no nome de Jesus. Hoje a igreja aqui está agradecendo a Deus por mais um ano da sua existência. E como é aniversário de igreja, a gente vai trazer uma mensagem que faça referência ao serviço da igreja, ao estado da igreja, porque a grande dificuldade da nossa geração é de compreender a posição que Deus colocou a igreja. Isso faz diferença, minha gente, porque muita gente, por não entender a posição que Deus estabeleceu, e não foi de um dia desse para cá, já faz tempo, quando o tempo nem existia. A Bíblia diz que Jesus amou a igreja
e por ela se entregou. Mas a igreja só foi estabelecida depois de Jesus. Então ele ama a igreja antes de ela existir, antes de qualquer coisa existir. As Escrituras diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Jesus estava amando a igreja. Você entende? Ele estava amando a igreja que foi comprada pelo seu próprio sangue. Se você ler a carta de Pedro, um pouco antes, você vai ver isso. Ele comprou com o seu próprio sangue. Não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas ele comprou. Ele não estabeleceu de qualquer maneira, ele comprou com o seu próprio sangue. Então, antes da fundação do mundo, Jesus já amava a igreja, e já estabelecia a igreja, já morria pela igreja, e já via o estado final da igreja. É por isso que quando Paulo escreve na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, que ele faz aquela descrição horrível da criatura humana antes de se encontrar com Jesus, ele mais um pouco à frente, acho que o versículo 6 ou 7, diz que Deus nos assentou, e aí o verbo está conjugado no presente, no passado, uma coisa que já aconteceu. Ele nos assentou nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, antes da fundação do mundo, quando Jesus amou a igreja, ele estabeleceu a igreja, ele morreu pela igreja, e ele assentou a igreja nas regiões celestes. Já foi feito isso. Então a igreja não é da terra, ela é do céu. Ela não é da terra, ela é do céu. Ela não é qualquer coisa. Muita gente trata a igreja como qualquer coisa. Alguém lá de fora que não conhece o Evangelho, que não conhece a Cristo, a gente até que entende, ele não conhece. E como não conhece, fala um monte de bobagem, que não sabe. Mas você e eu temos a obrigação de saber quem nós somos. Porque a partir do entendimento de quem nós somos, é que a gente vai assumir o nosso papel nessa terra. A igreja não é da terra. A igreja não é terrena. A igreja não se macula. Alguém pode dizer, mas os escândalos que tem por aí, o que é maculado é a placa das denominações. Fulano lá da denominação tal. Mas a igreja não é maculada. 5:27 de Efésios, no mesmo texto que Paulo está falando sobre a alusão do casamento de Cristo, a vivência de Cristo com a igreja e o casamento de um ser humano, ele diz: Cristo a amou e por ela se entregou, para a apresentar santa, imaculada, sem ruga, preciosa. Então a igreja, ela é imaculável porque nada pode deturpar ou sujar o serviço eterno que o sangue de Jesus Cristo faz. Aleluia. Quando o sangue de Jesus lava, fica lavado. Então o que se macula é o que é humano, como denominação, como instituição humana, como placa. Aí a gente vai dizer, é daquela lá, a gente chama de igreja, mas é a placa.
Porque a igreja mesmo, ela é imaculada, porque ela é lavada pelo sangue do Cordeiro. Ela não deixa de existir. Eu ando aqui desde 2004 e muita gente eu não vejo mais aqui. Não está mais aqui. Alguns se desviaram, outros mudaram de arraial. Mas você notou que ela continua aqui? Entendeu? É porque quando Deus estabelece, fica estabelecido. Hoje nós estamos divididos humanamente falando, em arraiais, porque se fosse todo mundo, tivesse todo mundo no lugar só, não tinha um prédio para comportar a gente, meu amigo. Então Deus faz do seu jeito. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Então tem aquele arraial ali, porque aquele arraial do outro lado da cidade alcança pessoas que nunca viriam desse lado da cidade, e assim se vai. O arraial do sítio alcança pessoas que nunca viriam aqui. Isso é o jeito da multiforme graça de Deus estabelecer. Mas no dia que a trombeta tocar, velho, os remidos vão ser chamados de todos os arraiais. E aí, como diz um salmo, esse vai dizer, eu nasci acolá, e aquele vai dizer, eu nasci lá naquela outra, aquele vai dizer, eu nasci acolá. Mas quando a trombeta tocar, as placas vão sumir, vão desaparecer, e os salvos vão ser manifestos. A igreja de Deus, ela vai ser manifesta. Então Pedro está aqui estabelecendo o que é a igreja e o serviço da igreja, o propósito da igreja. E tem um negócio bem agudo para a gente compreender hoje. Primeiro, Pedro começa dizendo o que é que nós somos. E eu queria fazer a diferença entre ser e estar, porque isso vai determinar o nosso entendimento a respeito de igreja. A igreja é e a igreja está. Quando se fala de estar, quer dizer que é uma condição que é uma condição transitória. Por exemplo, evangelista Antônio Soares está pastor da igreja. Qualquer hora dessas, um dia, ele se vai. Ou se vai para o céu, ou vai mudar de igreja, trocar de pastorado. Isso é natural. O prefeito da cidade, ou prefeita, não sei quem, não é o prefeito, está prefeito. Daqui a pouco ele se some. Os vereadores estão vereadores, um dia o mandato deles termina. O delegado está delegado, um dia ele vai deixar de ser delegado. Então, isso imprime que a nossa estada aqui na terra, ela é transitória. E o texto diz que a igreja é e a igreja está. O que é que a igreja é? O que a igreja é não muda. É um estado imutável. Romanos 8:29 diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, não se revoga, não muda. Ele estabelece alguns princípios de Deus, eles são imutáveis. E o princípio de Deus em relação à igreja, ele é imutável. Então a igreja é raça eleita. Um pouco antes, Pedro fala sobre isso, tem outros escritos, Paulo é quem fala muito sobre isso, mas Pedro está falando que a nossa eleição é baseada no que os gentios rejeitaram. Vocês, versículo 4, chegaram-se para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, a partir do momento que você se achega à pedra que é eleita, você se torna casa de Deus. E Hebreus fala muito bem isso, no capítulo 3, quando o escritor aos Hebreus está falando do ministério de Moisés, que foi transitório, e do ministério da superioridade do ministério de Cristo. E aí o Hebreus diz que Moisés era servo numa casa de servo, e ele mesmo era apenas parte dessa casa. Quando se fala de Jesus, diz que Jesus é filho numa casa de filhos. Está dizendo que o ministério da igreja é um ministério acima do da antiga aliança. Então vocês são a raça eleita,
eleita em Cristo Jesus. Não estou falando aqui de predestinação fatalística, não. Estou falando da eleição em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, todo aquele que se converte, que vai a Cristo, é como aqueles que no Antigo Testamento iam para a arca. A arca no Antigo Testamento era o objeto de eleição. Quer escapar da água? Entre na arca. E Cristo é o objeto, é quem Deus estabeleceu para a salvação. Quer escapar da condenação eterna? Vá a Cristo. Em Cristo você é eleito, a pedra preciosa, o alicerce, o fundamento da igreja, aquela pedra que Jesus disse a Pedro: tu és pedrinha, e uma pedrinha tirada da rocha, e sobre esta rocha, esta pedra imutável, essa rocha que era a declaração de Pedro a respeito de Jesus, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então isso é um estado, uma condição imutável da igreja. Você, a igreja, é raça eleita. Sacerdócio real. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui a respeito do sacerdote, da ordem sacerdotal. Hebreus também fala, explica tudo isso. Hebreus pega o capítulo 5 até o capítulo 10, só para falar da superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio de Arão, ao sacerdote arâmico. Preste atenção, irmãos, e nunca mais cometam esse equívoco. No sacerdócio de Arão, o sacerdócio arâmico, havia sacerdotes e levita. No sacerdócio de Cristo, que é igual ao sacerdote de Melquisedeque, só existe sacerdote, não existe mais levita. Então essa conversa nossa que sou levita, acabou, você não é da tribo de Levi. O sacerdócio de Cristo é sacerdócio segundo o sacerdócio de Melquisedeque, que é imutável. O sacerdócio arâmico passou. Pode estudar Hebreus que você vai ver isso. E aí no sacerdócio de Cristo tem sacerdotes. Nós fomos feitos, segundo o capítulo 5 do livro de Apocalipse, fomos feitos reinos e sacerdotes para reinar com Ele para sempre. Somos sacerdotes e Cristo é o sumo sacerdote da nova aliança, uma aliança imutável, inacessível, que não murcha, que não acaba e que não passa e que é eterna nos céus. Então vocês são sacerdotes. Qual é o serviço do sacerdote? Oferecer sacrifícios puros, santos e agradáveis a Deus. Terceiro, nação santa. A igreja é a nação santa. A igreja não é um chiqueiro de porcos. A igreja é uma nação santa. É curral de ovelha, ovelha lavada pelo sangue do Cordeiro e que escuta a voz do pastor das nossas almas. A igreja é nação santa, nação separada. Então a igreja não é qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. É por isso que você não pode estar em qualquer lugar, não pode fazer qualquer coisa, porque em Cristo Jesus Deus o separou para o serviço sacerdotal dele. Todo crente é sacerdote no sacerdócio de Cristo. Todo crente. Todo crente tem acesso a Deus. Leia o final da explicação que Hebreus dá no capítulo 10, ele começa no capítulo 5, falando da superioridade, da eternidade do sacerdócio de Cristo. No capítulo 10, ele fala sobre o que o sacerdócio de Cristo causou para nós. E ele diz, é o seguinte: na antiga aliança, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no santo dos santos. Vocês ficavam de fora, só podiam trazer o sacrifício até o átrio exterior, só isso e mais nada, e ficar de fora. Na nova aliança, Cristo entrou além do véu, rasgou o véu, e com o seu sangue abriu novo e vivo caminho. E hoje todo crente é sacerdote. Todo crente, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, entra no santo dos santos e adora o que vive e reina para todo sempre. Você tem acesso direto à presença de Deus. Você que está tímido e tem medo de se achegar na presença do seu Pai, você pode entrar no santo dos santos. Não precisa mais a corda
o perdão dele é eterno. Louvado seja o seu nome. Aí você entra, é de madrugada, o santuário está aberto, é de manhãzinha, o santuário está aberto, é de tarde, o santuário está aberto. Na hora que a igreja, os sacerdotes de Deus querem se apresentar no Santo dos Santos, a presença de Deus está lá, o fogo ardendo continuamente no altar, a fumaça subindo, e Deus ouvindo a nossa adoração e o nosso louvor, e a nossa oração, meus irmãos. Essa é a condição da igreja. Não passa, não muda. A igreja não está sendo raça eleita, ela é. A igreja não está sendo um sacerdócio real, ela é sacerdócio real. Por isso que lá em Apocalipse diz reis e sacerdotes, porque somos sacerdotes do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja não é nação, não está sendo nação santa, ela é um estado imutável. E a igreja é propriedade exclusiva de Deus. Por que você chegou aqui se achando um lixo, velho? Por que você chegou aqui se achando um lixo? O sangue de Cristo te fez digno. No sangue de Cristo, na pedra eleita, nós estamos firmados. Essa é uma condição imutável da igreja, meus irmãos. É por isso que dá vendaval, sai gente, morre gente, desvia gente, gente vai embora, se muda, e a igreja permanece viva, como um candeeiro aceso, ardendo, alumiando o riacho de Santana, e dizendo que aqui nesse lugar, nesta casa, a igreja do Deus vivo se reúne para adoração. Louvado seja o nome de Jesus. Então essa é a condição. Aí depois vem um serviço. Para que a gente é tudo isso? Para anunciar, para proclamar. Esse é a principal atividade da igreja. Proclamar o nome dele, anunciar ele, apresentar ele. Nesta condição importa que todos nós diminuamos e que ele cresça, ele apareça, ele seja visto através da igreja, porque foi a igreja que Jesus botou na terra como luzeiro que alumia. O mundo olha para a igreja e encontra luz, encontra luz. Aleluia, glória. Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, aí quando se fala disso, está falando do estado, de estar. Vocês eram, vocês estavam. Sim, antes vocês não eram povo, não era, só estavam. Como muda? Tudo que está é condição temporal, passa. Tudo que é condição eterna. É por isso que quando perguntam a Jesus: quem é você? Eu, antes que Abraão fosse, eu sou. E aí eles pegam em pedra para apedrejar Jesus, porque Jesus usou o mesmo termo de Deus lá no Monte Sinai com Moisés. Quem é o Senhor? O Senhor disse a Moisés: diga a Israel que o eu sou lhe enviou. Eu sou não passa, não muda, não envelhece. É por isso que 13:8 de Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Vós que não eram povo, mas hoje sois povo. Vós que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aí lá vai o princípio fundamental da estada da igreja nessa terra. Preste atenção, porque muita gente tem se embaraçado. A igreja, vou repetir o que eu disse no início da mensagem, a igreja não é da terra,
A igreja não tem herança na terra. A igreja não tem nada na terra. A igreja é celeste. E o que é que nós estamos fazendo aqui na terra? Anunciando a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas numa condição que a gente não presta atenção, porque a gente muitas vezes se comporta como Israel, quando saiu do cativeiro, que voltou, que começaram a construção do templo. Aí os inimigos fizeram aquele arrumadinho com o governador, a construção parou, cada um foi construir as suas casinhas, e depois, 17 anos depois, Deus usa o profeta e diz: o que é que vocês estão fazendo aí? Morando em casas apanheladas, enquanto a minha casa está no chão. Esqueceram que vocês saíram do cativeiro para construir a minha casa? Muitas vezes a gente age como se a nossa casa fosse aqui, mas a nossa casa não é aqui. Como igreja nós somos casa. O texto não diz: vocês são casa de Deus, edifício de Deus sois vós. E o que é que o povo procura na casa de Deus? Só tem Deus. Mas muita gente vive como se fosse ficar aqui. Olha o que é que o texto diz: amado, exorto-vos. Depois de dizer a condição da igreja, que a igreja ela não está. Lembra que eu disse que em umas coisas a igreja é e na outra está. Quanto em relação ao que a igreja está fazendo na terra, aí ela está, ela não é. Não é terreno, não tem nada aqui. Nosso patrimônio não é aqui. Jesus diz que é bem-aventurado quem constrói tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não corrói, aonde o ladrão não mina e não rouba, lá é eterno. Então ele diz: exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Pronto, é o que nós somos. Estamos nesse caso, estamos peregrinando como forasteiros. O que é um forasteiro? É uma pessoa desconhecida que está numa cidade. Mas como a gente não mora, porque tem forasteiro que chega e passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, todo mundo conhece, recebe título de cidadão da cidade, fica na cidade e morre na cidade. Deixou de ser forasteiro e tornou-se um morador da cidade. Só que o texto diz que nós somos forasteiros e peregrinos, isso é, somos estranhos na cidade e só estamos de passagem. Porque a nossa cidade, a Jerusalém de Deus, há de descer no céu no final de todas as coisas. Lembra de Apocalipse? É lá, a nossa terra é lá. Lá nós não somos forasteiros, somos filhos do dono e herdeiro com de Deus e co-herdeiro com Cristo da cidade que nos espera, a nossa mãe, que é Jerusalém celestial. Então ele está dizendo: exorto-vos, vocês que são estado eterno, vocês que são raça eleita, são sacerdócio real, são nação santa, são propriedade exclusiva de Deus, só estão como forasteiros e peregrinos. Então sua morada não é aqui, meu filho. Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo for só nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Se a gente se santifica, se separa do pecado, vive com Cristo apenas para as coisas dessa terra, somos os mais miseráveis dentre os homens. O que difere é que a nossa esperança está no céu, está no trono de Deus, na casa de Deus, que Ele vai nos chamar por fim para estar lá. Ele nos prometeu, irmão. Então não tem negócio o diabo não impede a caminhada da igreja. Jesus não disse. A gente dá muita vazão a um quai ruim como o diabo. Tudo é o diabo. Nada disso. Jesus diz: as portas do inferno. Porta não é instrumento de ataque, é de defesa.
A gente pensa que é o inferno que está metendo chumbo. É nós que estamos metendo a porta, os pés na porta do inferno e arrombando para tirar os pecadores de lá. As portas do inferno não prevalecerão contra